Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e hoje as notícias não são boas. A patrocinadora master do clube notificou o Corinthians e inclusive deu um prazo para explicações ou pode até rescindir o contrato. Isso seria terrível para a gestão Augusto Melo, que aliás, Augusto Melo, cadê você, Augusto Melo? Surge uma nova dívida milionária e os salários seguem atrasados. É crise atrás de crise. Mas eu preciso te contar alguns bastidores importantes disso, do que pode acontecer nos próximos dias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, para quem continua inscrito também. Eu estou em férias, mas estou aqui improvisado, estou num hotel aqui em Nova York, acompanhando as notícias e vim aqui conversar com vocês sobre mais um dia complicado, hein? Caramba, hein? Tá difícil o Corinthians, tá difícil. A gestão Augusto Melo, ela está, eu preciso dizer isso, naufragando. E se ele não tomar uma atitude como timoneiro desse barco, eu não sei o que pode acontecer. O Augusto Melo, que é um cara que eu respeito, de verdade, assim, eu não tenho relação com ele, mas sempre me tratou muito bem desde quando assumiu o Corinthians, sempre fui muito bem recebido por ele nas dúvidas que tirei com ele, torço, de verdade, torço para que a gestão dele seja correta, dê certo, funcione, porque assim será para o clube, mas cara, tá difícil porque ele está optando por um silêncio nesse momento que não é interessante. É um silêncio que só aumenta a fritura do clube, da imagem do clube e especialmente da sua gestão. Então assim, eu não sei o que pode acontecer e a informação que chegou no dia é que a VaideBet, que já havia mandado um e-mail alertando, depois desse e-mail, o Augusto deu uma entrevista para o canal do Cross, e disse que não estava preocupado com isso, que a patrocinadora, os caras são super leais, que eles foram até São Paulo, se reuniram com ele, que pagam em dia, que está tudo certo. Ele minimizou o assunto, mas a patrocinadora já tinha alertado que não estava feliz com essas notícias, com essas denúncias, que exigiam posicionamento, e podia exatamente buscar uma rescisão de contrato em casos extremos. Acontece que a bola de neve foi só aumentando, não houve um posicionamento, e aí chegamos no dia em que a VaideBet notifica o Corinthians extrajudicialmente, acionando uma cláusula anticorrupção e dando um prazo de 10 dias. Essa notificação foi no dia 27. Então, até o dia 7, até o final dessa semana, o Corinthians tem para explicar. E o Augusto precisa convocar uma coletiva, precisa urgentemente, ou ele vai perder um patrocínio de quase 400 milhões de reais, que poderiam sanar muitas dívidas do clube, poderia resolver muitos problemas do clube. E mais do que isso, numa relação em que foi criada lá no início, dando uma ideia de que a gestão Augusto Melo era muito mais competente para angariar patrocinadores do que a gestão do Ílio. E aí o que acontece? A VaideBet chega nesse acordo milionário, espetacular, mas chega um ponto em que, exatamente por conta de um intermediário que não foi informado, pelo menos para os seus pares no começo da tratativa, depois para uma comissão repassada desse intermediário para uma empresa laranja e que gerou denúncia no Ministério Público, no Conselho do Clube, de um procedimento que não foi o mais correto, ou pelo menos não passou essa impressão. E aí a patrocinadora pensa o quê? Bom, tá respingando em mim. Provavelmente a patrocinadora, para estar tomando essa decisão, está sentindo na pele, está perdendo valor na sua imagem, muitas vezes até na bolsa de valores há uma queda talvez em número de inscritos, de cadastrados, de seguidores, não sei, mas os caras lá, eles não estão brincando, gente, para depositar uma grana que eles estarão ou estão depositando no Corinthians, os caras querem retorno, e os caras querem um retorno na sua imagem. E eles estão percebendo que atrelar a sua imagem ao Corinthians num processo que não está tão transparente assim, não é interessante. Então os caras, vejam só, estão acionando uma cláusula anticorrupção. Se o Augusto Melo não falar urgentemente dizendo, gente, não tem nada disso, nem que seja para jogar na oposição, dizendo que é intriga, que querem derrubar ele, cara, qualquer coisa, ele precisa negar, ele precisa responder. Ele ficar dizendo que não tem nada disso, não vai resolver.
Ele tem que apurar, ele tem que defender investigações, ele tem que fazer ele tem que fazer alguma coisa. Ele está muito omisso no processo. Ele tem que resolver essa situação. Tem até o final da semana para o Corinthians se posicionar. Se não, vai perder. E a informação do Pedro Ramiro, repórter da Rádio Bandeirantes, é que dentro do Corinthians já há uma avaliação interna de pessimismo, de que, cara, é muito difícil os caras não vazarem. Talvez porque sintam que o Augusto Melo não vai ter essa posição, essa atitude mais enérgica. Ele está fora do Brasil, retorna na quinta-feira e só aí vai tomar conhecimento, vai poder se posicionar. Não sei. Tô realmente preocupado, porque se isso acontecer, inclusive com denúncias que são denúncias sendo comprovadas com algum tipo de irregularidade, algum tipo de ilicitude, é impeachment, gente. É impeachment. Até disso o Augusto Melo está correndo risco. E ele, sei lá, se ele está procurando respostas, ajuda, respaldo jurídico para poder falar primeiro, se for isso, tudo bem, porque não pode deixar a coisa andar do jeito que está. E aí surgiu mais uma informação de que o Corinthians não pagou uma das parcelas do Félix Torres. O Corinthians contratou ele junto ao Santos Laguna do México e tinha que pagar uma parcela no valor de 6 milhões de reais e não pagou. Os caras estão pé da vida e o Corinthians está tentando renegociar. E os caras querem receber o dinheiro. O Félix Torres, que é titular, já está há 28 jogos jogando no Corinthians. E aí? Mas que capacidade para contratar e não pagar? E aí, o que isso pode gerar? Mais uma denúncia na FIFA, mais um transfer ban. E segundo o próprio Pedro Ramiro, ainda tem 2 direitos de imagem que estão atrasados no Corinthians. Ou seja, no meio de tudo isso, os jogadores ainda não estão recebendo. Então, assim, a gestão Augusto Melo, ela é muito bem intencionada, pelo menos pela maneira de se expressar, pela forma como chegou no clube. Lá no começo prometia bastante, mas ela está esfarelando dentro das suas promessas. Ele precisa mudar, para já. E não é simplesmente mudar as peças que estão na volta dele, porque tá todo mundo caindo na volta, né? Não é isso. É simplesmente dar uma resposta para o torcedor, para a opinião pública, para os patrocinadores, ou eu não sei o que pode acontecer. Vocês não estão preocupados também? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto a qualquer momento, hein? Com mais informações do Corinthians. Inscreva-se no canal, tamo junto.